Porque tu já reparou como é difícil nos dias de hoje orar? Tu começa a orar, o telefone toca, o passarinho canta, a campainha toca, o vizinho resolve ficar dando aceleração com o carro, começa a buzinar, começa a acontecer de tudo. E você toda hora levanta do joelho, toda hora levanta do joelho. Então, em primeiro lugar, vença o campo da batalha espiritual no joelho, na intimidade. Porque depois você vai romper com tudo. Você vai levantar dessa depressão, dessa ansiedade, dessa infelicidade. Você sabia que o mal do século é baixa estima? E sabe por que, Rafael, que as pessoas estão carregando baixa estima? Porque elas perderam o vínculo. Meu Deus. Elas perderam o vínculo com aquele que tem o poder de curar todas as coisas. Você sabia que o diabo faz isso? Quando uma pessoa ela perde a intimidade, ela começa ficar igual encurvada. Que a palavra diz que ela estava 18 anos enferma. Jesus passa e levanta ela. Espírito imundo sai dela de enfermidade. Então tem muita gente carregando um espírito de deformidade espiritual. Escuta isso. A pessoa está carregando um espírito de deformidade espiritual. Sabe por quê? Porque ela deixou de se relacionar com Deus para se relacionar com coisas e pessoas. E aí já era, o diabo entra. Portal, as pessoas perdem muito no podcast, né? No Crente Podcast para falar sobre portal. Sim. E manda lá no meu direct depois que eu vim aqui. Como é que eu falo? Pastora, como é que eu fecho os portais? Eu posso dizer para você que o primeiro portal que você tem que fechar é gerar intimidade com Deus. Porque só aí já vão fechar vários portais. Alianças que precisam ser quebradas na tua vida. Você conhece alguém, Rafael, que fica pedindo oração por um relacionamento errado? Ah, sim. E tem gente que Deus fala que não e mesmo assim ele vai. Mas Deus fala o quê? Quebra a aliança. Aí será que teu coração tá na aliança? Ou será que teu coração tá em Deus? Porque se Deus mandar você quebrar a aliança, o que você faz? Você que tá aí. Não, mas o que eu vou fazer? Eu vou ficar sozinho? Quem anda com Deus não anda sozinho. Quem anda com o Espírito Santo é preenchido da graça. E quem é preenchido da graça não carrega solidão. Aprenda isso. A pessoa vai viver o tempo oportuno de Deus sobre todas as coisas. Ela vai dizer, o tempo oportuno de Deus é isso aqui. Eu vou aguardar o tempo de Deus, porque é melhor nem acelerar e nem atrasar, é andar no tempo oportuno das coisas se cumprirem. Aí as portas que precisam ser acessadas, vão ser acessadas. Eu vou te fazer uma pergunta. Era para Abraão ter tido relacionamento com Agar? Era para ter tido Ismael? Gerou sofrimento em Agar? Gerou sofrimento em Ismael? Gerou sofrimento em Sara? Porque tem acessos que nunca era para ter acontecido na nossa vida. Mas nós acessamos de acordo com a nossa vontade, sentimento, pensamento e entendimento. E por que estamos cheios de sentimento? Porque perdemos a originalidade com Deus. Tem pessoas... falando ainda um pouquinho da idolatria. Bom, não sei se isso... Acho que isso não se encaixa em idolatria, você vai me falar. Tem pessoas que são muito presas a doutrinas de homens, doutrinas da igreja. E às vezes eu olho certos comentários na rede social e eu fico um pouco assustado de ver o quanto as pessoas estão presas a doutrinas da igreja. Quando eu falo igreja, igreja instituição. E estão presas naquilo e acham que, assim, não tem... Dá pra ver que a pessoa nem sequer lê a Bíblia. Isso que eu ia falar. Exatamente isso que eu ia falar. Porque o altar é um dos portais que o diabo acessa o ser humano, é a falta de leitura bíblica. E um dos pontos de quebra dos cristãos é o não conhecimento, porque a parte da intimidade é a palavra. Como é que você pode dizer que ama a Deus? Como é que você pode dizer que é crente, que tem um cargo na igreja, se você não conhece o que está escrito aqui? Ô pastor, mas a gente tá falando aqui, a gente fica falando assim, toda hora. É porque tem que ir pra palavra, pra palavra, tal. Só que a pessoa tá escutando aqui que precisa ir pra palavra, mesmo assim ela vai pedir. Mesmo assim, parece que precisa de alguém que levante ela, que leve, sabe por que faça quê? alguma coisa por Porque ela. a mente dela tá cauterizada pelo diabo. Ela não vive o princípio de Paulo, de ter uma mente renovável. Porque eu só posso ter uma mente renovável quando eu largo o quê? A escassez, a paralisia, a idolatria e digo assim, quer saber? Eu vou praticar. Eu vou ler a palavra e vou viver os princípios. Então, até a leitura da palavra, ela quer terceirizar. Você vai ter pessoas que vão te ensinar, assim como nós estamos te ensinando. Mas você tem que ter um entendimento. Você tem que abrir a Bíblia na tua casa. Você tem que ler o que está escrito. Como você vai servir um Deus que você não conhece? Porque eu conheço a Deus, eu tenho um cargo na igreja. Cargo não te salva não, querido, querida. O que te salva é a intimidade, o que te salva é abrir mão do pecado, é a renúncia. E você só vai conseguir fazer isso o quê? Fortalecimento vem através da palavra de Deus.
Ô pastora, mas hoje a gente vai nas igrejas, a gente não vê mais falar de pecado. Erradamente. Porque a Bíblia, do início ao fim, a Bíblia fala sobre o pecado. O início, a queda do homem é o quê? Pecado. O diabo é expulso do paraíso por quê? Por causa do pecado. E vários outros. Sansão, Jó não vamos dizer que Jó pecou, que Jó não pecou, mas Jó, ele tinha uma coisa. Religião. Ele oferecia até pelos filhos. Ele criou um formato religioso. Ele previa o pecado. E Deus não gosta de se relacionar com pessoas mecanizadas. Olha só. Quando nós começamos a ter relações mecanizadas com Deus, Deus vai permitir que algo seja levantado em torno de nós, para que nós voltemos ao formato da intimidade. Tanto é que Deus chega para Jó e fala assim: Jó, te levanta e te cinge, igual homem, porque eu quero falar com você. A única maneira que Deus encontrou de falar com Jó foi tirando ele da zona de conforto. E muitos de nós não estamos no pecado do adultério, da fornicação, mas estamos na zona de conforto da religião. Estamos sendo preventivos. Jó já se sacrificava pelos filhos, ele fazia... Estava faltando em Jó o quê? Relacionamento. Tanto faltava relacionamento que ele diz o quê? Eu te conhecia só de ouvir falar. Agora te veem os meus olhos. Por que agora te veem os meus olhos? Porque ele ouvia, mas não praticava. Ele nunca tinha visto Deus com a libertação visual. Porque eu só consigo ter a libertação visual quando eu pratico o que está na palavra. Pastora, crente, ele tem que aceitar tudo que ele ouve no altar? Não. Mais uma vez eu volto para a palavra, Rafael. Se ele não tem conhecimento da palavra, ele é escasso. Se ele é escasso de conhecimento, qualquer coisa que for falada no altar, ele vai aceitar, porque ele não conhece. É a mesma coisa, eu não falo aramaico. Se você começar a falar aramaico, eu vou ficar balançando a cabeça para você, porque eu não conheço. É mais ou menos isso. Ele vai ficar ali, igual o papagaio de pirata. Por quê? Porque ele não conhece. Ele vai só bater a cabeça por uma coisa que ele não domina. Então, é o que eu falei. Como que você pode servir a um Deus que você não tem intimidade com ele? Que você não tem conhecimento dele? Então, tudo que for falado no altar, você vai aceitar. E muitas das vezes, o que está sendo falado ali não está mais debaixo da direção de Deus. Você está até debaixo de maldição e batendo cabeça. Dizendo que aquilo ali é proveniente de Deus, porque alguém que você admira, você gerou uma idolatria naquela pessoa. Mas, pastora, pode alguém estar falando na palavra, mas o Espírito Santo não está agindo ali? Pode. A pessoa pode ter o conhecimento teológico, mas o Espírito Santo já não está mais nela. Tem muitos, o diabo mesmo conhece a Bíblia. Fala em línguas, ele conhece de cabo a rabo, mas ele não tem o Espírito Santo. Tem muita gente que tem até a teologia. Eu não estou falando contra a teologia e nem contra os estudiosos, para deixar bem claro. Eu estou falando contra quem lê a palavra. Eu conheço gente que só lê a palavra para ficar confrontando os outros. Existe bastante. Ele não está preocupado em pregar o evangelho do reino, em pregar a cura, a libertação, a transformação. Ele está preocupado em gerar confronto. Então tem muita gente que ela até entendeu a teologia. Ela foi lá, ela leu a hermenêutica, ela fez e aconteceu. Mas a intimidade ela não tem. Então, se ela não tem intimidade, ela é vazia. Porque a palavra diz que quem não é nascido do Espírito não pertence a Cristo. Então, porque tem gente que endeusa esses teólogos. Você não vai falar teólogo, mas eu vou. E eu vou falar, eu também tenho diploma em teologia também. Eu também. Também tenho diploma. Só que, viu? Eu passei que, às vezes as pessoas olham pra gente e acham que a gente é leigo, que a gente não entende o que a gente tá fazendo, o que a gente tá falando, né? Mas eu entendo. Eu, particularmente, eu só trago experiências aqui no Crente Podcast que eu vivi, que eu entendo o que é. Conhece. Que eu conheço. Muitas coisas, eu acho que 70%, ou 60% das coisas que a gente fala, eu conheci. Às vezes eu vivi até na minha vida também. É que tem coisas que eu não conto, mas é que fez sentido. O Espírito Santo testificou ao meu coração que aquilo é real. Então, eu não trago nada sem sentido. E eu vejo que tem pessoas que ficam aprisionadas nessa questão da teologia e parece que estão com os olhos fechados, não olha. Por exemplo, vou citar um exemplo que eu sempre cito várias vezes, mas é um exemplo simples, mas que todos vão entender. A minha esposa já mencionou aqui no Crente Podcast que ela teve um sonho, uma visão de que ela teve uma pessoa lá deixou um videogame lá em casa.
de noite ela sonhou que tinha um demônio saindo do videogame. Que coisa séria. No outro dia ela pegou e expulsou o videogame. Tá, eu vou aqui, a gente vem aqui, debate sobre isso, faço um corte lá e tal. E a pessoa vem falar, onde que tá isso na Bíblia? É porque o que acontece? Existem muitas pessoas que são ignorantes no sentido das experiências pessoais. E por que elas são ignorantes? Porque elas não têm experiência. Porque para ter experiência com Deus, eu tenho que ter o quê? Intimidade. Então, quando eu não tenho uma vida de oração, eu não vou ter visão, não vou ter sonhos proféticos, eu não vou viver cura, eu não vou viver libertação. O diabo vai sambar e dançar e não vai ver nada. E ela, por ela não ter testemunho, ela vai criticar quem tem experiência. Então. Porque se eu nunca vivi algo, eu vou criticar. Se uma pessoa, sua esposa, eu tive uma experiência que algo estava fora da minha casa, aquilo não era para estar, que eu vi um demônio, tem gente que vai dizer, isso é heresia. Heresia por quê? Você conhece o caráter da pessoa? Você sabe o grau de intimidade da pessoa? Então, como eu posso dizer que a pessoa está vivendo uma heresia? Porque aquela pessoa tem uma intimidade com Deus. Mas quando eu não tenho uma intimidade com Deus, aí eu vou criticar aqueles que têm. Porque esse é o papel do diabo. Então, quando você vê alguém que vai em comentário, perde tempo, porque aquela pessoa ali, ela está vazia. Aí, se ela está vazia, o que a palavra diz? A casa limpa é o quê? Ele vem com sites piores do que ele. Então ali começa a habitar todo tipo de legião de demônio. Aí ele fica perdendo o tempo dele em comentário, criticando, pichando quem está ensinando a palavra. Tem que ter, porque o diabo trabalha também. O diabo precisa de bocas. Isso é verdade. O diabo precisa de bocas. Te rima, o negócio é sério. É sério. Então o cara perdeu o tempo dele. A pessoa tá dando uma experiência. Para dizer que é isso, é aquilo, todo mundo tem direito à opinião. Mas eu não posso desmerecer uma experiência de um irmão. De jeito nenhum. Com certeza, não. E Deus, ele trabalha de forma diferente com Deus trabalha através de sonho, Deus fala através de sonho, Deus fala através de visão, Deus usa alguém na rua para falar com você. Deus, você pede uma palavra, tu abre a palavra, Deus fala exatamente aquilo que você, estava pedindo a Deus. Deus trabalha com sinais. Tu acredita que Deus trabalha com sinais? Eu acredito. Eu acredito. Faz prova com Deus, eu faço prova com Deus. Falo, Deus, se isso aqui é proveniente do Senhor, faço na minha mente. Alguma coisa vai acontecer em relação a isso. E isso qualquer um pode fazer em casa aí. Qualquer um. Poxa, se isso aqui que a pastora Daniela tá falando, Senhor, vou orar, vou buscar Deus, me mostra também que eu quero ver se isso, eu quero ter uma experiência contigo. E Deus dá, né? E Deus dá. Deus revela. Se Deus, eu costumo dizer muito para minhas ovelhas, Deus traz à minha porta aquilo que é meu. E Deus traz. Quando Deus quer fazer algo na tua vida, vai chegar um e-mail, vai chegar um WhatsApp, você está dentro da tua casa, mas a bênção vai chegar até você. Deuteronômio, vamos fazer conexão da inteligência espiritual? Deuteronômio 28. A palavra diz que as bênçãos têm que me alcançar. Então aquilo que é meu pode até bater no meu portão. Aquilo que é nosso, se você é conectado com Deus, vai bater na tua porta. Vai vir no teu WhatsApp, vai vir no teu e-mail, vai chegar até você. Mas o que eu sei de uma coisa, se você anda com Deus e tem relacionamento com Deus, a palavra se cumpre. Deuteronômio 28 vai se cumprir na tua vida. O que é teu vai vir na tua mão. Forte, hein? Pastora, vamos girar o assunto aqui. Vamos. Bom, tem uma questão que todo mundo pergunta, e é uma dúvida muito grande. Todo mundo pertence a Cristo? Não. A palavra vai dizer que aquele que não nasce do Espírito, ele não pertence a Cristo. Ah, mas todo mundo é filho de Deus. Não, senhores. Somos criatura. Porque primeiro você precisa ser lavado no sangue. Você precisa renunciar ao pecado. Ah, pastora, como que eu renuncio o pecado? Ajoelha aí onde você está, pede perdão e começa do zero. Larga o relacionamento errado, larga as rodas erradas, larga tudo aquilo que você sabe que dá errado e começa do zero. Acessa o sangue de Cristo através do arrependimento, vai buscar o teu perdão em Cristo Jesus e depois você vai buscar o Espírito Santo. Por quê? Jesus disse, olha, eu estou indo para o meu Pai, mas eu vou deixar alguém que vai vos consolar. E aí a gente conecta. Se a pessoa está vivendo depressiva, espírito de solidão, suicídio, abandono, rejeição, ela está sendo consolada pelo Espírito Santo? Não. Não. Porque se ela tem o Espírito Santo, ela não tem esse sentimento. Porque ela tem relacionamento com o Espírito Santo. E se o Espírito Santo é consolador, como que você pode ver um crente depressivo querendo se suicidar? Ele não pode. Porque nesse caso, esse crente, ele tem até relacionamento com a igreja, com o pastor, com os irmãos, mas ele não tem relacionamento com o Espírito Santo. Então ele não nasceu de novo. Entendeu? Tem muita gente dizendo aí que é cristão, né? Virou moda, virou cristão hoje em dia, né? Mas da boca pra fora. Da boca pra fora. Porque não rompe, não tem cura,
não tem paz, não tem tranquilidade. É o que eu falei, as pessoas ficam por aí em desespero. Um desespero total. Essa pessoa tem o Espírito Santo? Então ela ainda é uma criatura. Ela ainda não é filho. Porque o filho tem relacionamento com o pai. E o filho que tem relacionamento com o pai conhece as expressões do pai. Sabe o tempo certo de tudo se cumprir. É verdade. Nós falamos aqui de pessoas cristãos, pessoas que se dizem cristãos e estão na igreja. Mas tem pessoas que não estão, pessoas que estão no mundo, pessoas que estão servindo ao mundo, não aceitaram a Cristo, não vieram, não renunciaram, estão fazendo coisas erradas e ainda fala que é cristão. Há uma moda agora que são os simpatizantes gospel. São os frequentadores de igreja, mas aos finais de semana vão pro samba, vão pro pagode, vão pra bebida. Segunda-feira não é mais a segunda sem lei, é a segunda da simpatia gospel. Aí vai lá, chora, ora, bota foto na igreja, faz um status. No sexta, sábado e domingo, tudo de novo. Eu vou dizer a vocês, tá? Se não se arrepender, o diabo vai levar quem tem que ser levado. É duro, mas é bíblico. Então nós precisamos falar o que é bíblico. Não adianta, ninguém acessa o Pai sem acessar o Filho. E ninguém acessa o Filho sem renunciar ao pecado. Eu recebo 100 a 200 perguntas ou mais por dia. Como renuncio o pecado? Simples, larga ele, se arrepende e começa do zero. Verdadeiramente. Jesus diz lá em Apocalipse, eu tô batendo. Se você me ouvir e abrir a porta, eu vou sentar com você na tua mesa. Mas qual é a situação que eu preciso viver? Ouvir. Eu preciso ouvir. Mas eu só consigo ouvir quando eu abro mão daquilo que eu estou carregando dentro. Jesus, ele é educado, ele vai dizer, tô aqui. Você me quer? Se você me quiser, abre aí que eu entro e sento com você na tua mesa. Mas para você receber Cristo na tua casa, na tua mesa, você precisa ouvir. E você só vai conseguir ouvir quando você decidir renunciar ao que está na tua vida, o que está te atrapalhando de ter relacionamento com Cristo. Quando a Bíblia fala de que nós nos tornamos nova criatura, né? Que é 2 Coríntios 5:9, o que a palavra está querendo dizer aí? O que seria nova criatura? Eu acho que eu falei um pouco no outro episódio, mas se não falei, nós vamos falar aqui. Eu tenho visto muitos crentes acumuladores de histórias, passados e até acumuladores dentro das suas casas. Se eis que nova criatura significa que eu morri e há uma identidade nova sobre mim. Eu nasço de novo. Né? O que Jesus fala para Nicodemos? Poxa, eu me admiro você. Do conhecimento que você tem me perguntando, pode uma criança voltar ao ventre? Porque é o sentido de nascer do zero. Quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais. Quem mentia não mente mais. Quem tinha maus olhos não tem mais maus olhos. É o novo de Deus. Então, tudo se fez novo. Adianta, Rafael, dizer que aceitei Cristo e continuar com a língua afiada falando dos outros? Essa pessoa nasceu de novo? Não. Ela tem a ilusão que nasceu de novo. Ela até carrega, bota na porta dela lá colado o versículo novo. Eis que nova criatura, tudo se fez novo. Mas eu quero perguntar o seguinte: você abriu mão dos hábitos velhos? Meu Deus. Não se derrama vinhos novos em odres velhos. Não se remenda panos novos em panos remendados. Panos velhos. Jesus não trabalha com isso. Mas é que as pessoas acreditam que aceitou Jesus Cristo, não precisa fazer mais nada. Então, a tal da super graça, né? Só que tem uma coisa, aceitar Jesus tem vertentes. Porque se Isaías diz que ele levou sobre si as minhas dores e as maldições, será que eu aceitei a Cristo? Se eu continuo cheio de dores, cheio de sentimento de ódio, rancor, vingança, maus olhos contra os outros, isso é aceitação do sangue de Cristo? O sangue de Cristo não se mistura. É que daí... É que as pessoas acham que só o fato de falar resolveu o problema. Não, tem que renunciar. Tem que ser dentro, né? Tem que ser dentro do coração. A pessoa tem que renunciar. E vou dizer uma coisa, há um preço para você pagar, querido, querida, não é assim não. Você acha que a conta não tem uma continha para você pagar?
Você foi lá, roubou, matou, prejudicou, fofocou, prejudicou. Agora você se arrepende das consequências. A gente tem que aprender a lidar com elas. Você se arrepende, você vai pagar teu preço. É apagar as iniquidades, as transgressões. Relacionar-se com o novo, que é Cristo, a palavra, o Espírito. Construir, ser restaurado, ser legitimado. Porque Esaú estava na mesma mesa que Jacó. Sobre a primogenitura, ele trocou por qualquer prato. Jacó foi lá e pegou a primogenitura dele. Tem gente que até recebeu o dom da primogenitura de Deus. Mas qualquer guisado ele vende. E é isso. Quantos de nós estamos tendo a oportunidade? Jesus está batendo, ó. Posso entrar? A pessoa, agora não. Tô com problema, tô com depressão, tô fazendo stories. Ora por mim que agora eu tô com um problema na unha do pé. Unha do pé. Essa pessoa não vai chegar em lugar nenhum. Então as pessoas entenderem que renúncia é profundo, gente. É autorresponsabilidade. Qual é a tua autorresponsabilidade sobre o que você está vivendo? Você também tem isso. Nós nos vitimizamos muito, Rafael. Tudo nós somos vítimas. Em vez de nós nos responsabilizarmos por aquilo que temos que nos responsabilizar, nos vitimizamos. E aí jogamos a proposta de Deus fora. É forte essa parte aí, né? Porque um dia lá no céu ninguém vai poder dizer: Senhor, o Senhor não vai me deixar entrar no céu? Eu aprendi lá com o crente podcast, eles que me ensinaram errado. Aí Deus vai falar: você não tinha Bíblia lá na sua casa, não? Você não tinha joelho? Você não ouviu dizer que se o meu povo se chama pelo nome se humilhar, se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus? Então assim, a gente quer ter acesso, mas não quer pagar o preço. Se o próprio Pai entregou o seu Filho para que eu e você estivéssemos aqui, não há nada diante do reino sem sacrifício, gente. Não se iluda. Aí os teólogos vão dizer assim: mas o preço já foi pago. Mas a renúncia é isso. A renúncia é isso. E o preço foi pago para quem renuncia. A renúncia. Para quem renuncia. Adianta dizer: eu aceitei Cristo, mas continuo na prática das coisas que não provém de Cristo. Então, então o sangue não vai fazer eficácia em mim. Não porque o sangue de Cristo não faz eficácia, porque eu não abdiquei do meu pecado para viver o sangue de Cristo. Porque tem esse detalhe. Os teólogos vão dizer: o preço já foi pago. Isso é uma ilusão que Satanás está criando. O preço foi pago, sim, para aqueles que entendem um preço. Adianta eu te dar uma joia se você não sabe o valor dela? Você pega essa joia e joga em qualquer lugar? Com certeza. Não adianta. Será que eu entendo realmente qual foi o sacrifício de Cristo? Porque quando eu entendo, eu abro mão de qualquer coisa para ter acesso ao sangue de Cristo. Larga o relacionamento. Não, mas eu morro de amor. Não, então você não entendeu o valor de Cristo. Para de fazer o que você está. Não, mas eu não consigo. Não. Então você não entendeu o que é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é sacrifício. É preço. E aí sim, eu abro mão de qualquer coisa para viver o propósito. Tanto que Cristo, ele morreu e ele diz que ele é a porta. Ele é uma porta. E essa porta, você tem que entrar por ela. Ele é a porta que acessa o Pai. Né? Só que você vai acessar essa porta, só que você tem que deixar o mundo. A renúncia. Tudo. Não é mais você, acabou você. Se a palavra diz, em 2 Coríntios, que você se torna uma nova criatura, que o passado ficou, tudo se faz novo, não adianta procurar a gente no nosso passado, que a gente não vai estar lá. De repente tu estudou com alguém, a pessoa fala assim: Rafael, que aquele Rafael não existe mais. Aquela Daniela já não existe mais. Que daí entra o perdão também, né? Perdão do... Você tem que perdoar as pessoas que... Quando você aceita Cristo, tem que aprender. A gente tem que aprender isso, né? Quantos cristãos hoje estão na igreja e não conheceram o perdão? É porque o perdão, ele não é um estado de emoção, ele é decisão. Não é sobre emoção. Eu não sinto no coração. Se Jesus voltar hoje, você vai para o inferno. Porque perdão não é emoção, é decisão. Eu decido que vou perdoar a pessoa. Acabou. Satanás, eu fecho essa porta. Eu decido que vou perdoar essa pessoa. Mas pastora, a senhora não entende. Eu fui abusada. Eu entendo, sim. Eu entendo, mas eu estou falando sobre você. Eu não estou falando sobre quem praticou mal contra você. Eu estou falando sobre você fechar o portal. Porque enquanto o pecado do perdão não foi... Você não perdoou, desculpa. Você não gerou o perdão, ali é o quê? Há uma porta.
Ali demônios têm autonomia e autoridade para atuar no teu destino profético. Então, você tem que decidir. Independente do que aconteceu, eu vou perdoar. Você pode não sentir vontade de perdoar, mas é sobre tomar a decisão e seguir em frente. Entendeu? E perdoar é você encontrar aquela pessoa na rua, não precisa estar perto, mas você encontrar a pessoa na rua e aquele encontro, ele não mexer com você. Não. No coração. E uma outra coisa para você manter o portal fechado depois que você decide perdoar é submeta-se a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Toda vez que o diabo voltar a soprar, mas a pessoa... Eu te repreendo, Satanás. Eu já perdoei. Na minha cabeça você não trabalha mais, na minha alma você não trabalha mais, porque eu já perdoei. Você tomou uma decisão. Você tomou uma decisão. Então não é a emoção que vai conduzir você, é a tua decisão. Você tomou uma decisão que você perdoou. E depois que você perdoar, você vai seguir a sua vida. Se a palavra diz que tudo se fez novo, não importa o que passou. Deixa pra trás o que ficou. Até porque tem gente, eu vou até entrar aqui num assunto rápido, que tá com a vida atrasada porque tá acessando o passado. Meu Deus. Se a palavra diz que tudo se fez novo, você que tá aí me assistindo, para de ficar olhando rede social de ex. Ficar o tempo todo buscando, vivendo de reality show, de ex. Vai viver a tua vida. Vai cuidar dos teus planos, dos teus projetos. Vai te restaurar. Vai restaurar teus sonhos. Vai restaurar no campo da intimidade das águas profundas teu sentimento. Porque talvez você teve uma infância que você foi despertencido. A falta é um assunto também que eu vou trazer aqui um dia, se você me der a oportunidade. Muito sobre mulheres que perderam a identidade de relacionamentos porque foram despertencidas por seus pais. Isso é um assunto muito forte. Mulheres que estão sofrendo em relacionamentos porque tiveram suas identidades contorcidas pelos pais em sua infância. Maus tratos, abandono, rejeição. Isso é uma coisa muito, muito, muito que eu tenho visto e atendido pessoas por aí afora. Então a gente tem que fazer o seguinte: abre mão do teu passado. Pega o teu passado e diz assim: eu decido. A partir de hoje, exclui o que tem que ser excluído. Bloqueia o que tem que ser bloqueado. Sai da onde você tem que sair. Jesus já falou para você sair desse lugar que você está aí. Você fica aí remoendo. Jesus já falou que essa pessoa que está do teu lado não é para estar com você. Jesus já falou que esse ciclo de amizade não pertence mais a você. Mas você continua aí. No grupo, onde todo mundo fala pornografia, WhatsApp. Ah, mas são meus amigos de infância. Será que você está ouvindo a voz de Deus batendo na tua porta mesmo? Será que você está acessando o sangue de Cristo? Ou as pessoas estão mais importantes do que o teu relacionamento com Deus? Então isso é uma coisa muito importante. Você acredita que muitas pessoas têm medo de acessar o novo de Deus para a vida delas? A maioria. A maioria. Por isso que eu não vou... Eu vou generalizar, pronto. A grande maioria das igrejas, as pessoas estão em escassez. Escassez financeira, escassez mental, emocional. Por quê? Porque as pessoas não querem acessar o novo, porque estão num ambiente que as pessoas só falam do velho. Tu sabe que o ambiente revela muito. E bota medo em você. Sim. Se você for querer coisa nova. Pecado, se você conquistar alguma coisa. Isso. Você tá com o diabo no corpo. Só que o diabo tá nela, da inveja. Não pode mudar de igreja, não pode o ministério crescer, não pode nada. Então me diz, se Cristo pagou o preço, eu ainda tô escravo? Se ele veio para revogar o pecado, mudar a minha história. Então, eu até falei, as pessoas mandaram muita mensagem sobre isso, foi aqui no Crente Podcast. A ambiência revela a frequência. Ah, tem um assunto polêmico para dizer. Pastor é ocultista porque fala de frequência. Gente, frequências são coisas repetitivas. Vamos para Aurélio. Vamos lá para Aurélio ler. Tá faltando conhecimento. Frequência é aquilo que eu repito toda hora. É coisas repetitivas. Então, a ambiência revela a frequência. Se eu tô no ambiente que as pessoas só fazem fofoca, eu vou repetir o quê? Fofoca. Se eu tô no ambiente... E você tá naquela frequência repetindo. Sim. Ah, o ocultista usa o problema do ocultista. Não tem nada a ver com isso. As palavras estão para serem usadas. Eu não posso ficar escorada em opinião de ocultista e nem baseado no que o diabo faz. Sou livre. Na verdade, o problema não tá na frequência, tá em como eu uso ela, né? Tudo foi criado por Deus, né? Então, se eu tô num ambiente que todo mundo fala mal dos outros, o que vai acontecer comigo se eu não sair daquele ambiente? Vou falar mal dos outros.
Se eu tô no ambiente que todo mundo mente, eu vou mentir. Eu vou ficar gerando frequência repetitiva. Ó, ciclos repetitivos. Eu vou ficar igual o quê? O grupo de Datã, Coré e Abirão. Lá no deserto, enquanto um povo andava, eles ficavam atrás, falando mal de Moisés. Foram o quê? Engolidos. Tem crente sendo engolido na proposta que Deus tinha para ele. Deus não tinha proposta para o povo de entrar na Terra Prometida? Datã, Coré e Abirão entraram? E o grupo que andava com eles entraram? Não! Porque em vez de eles estarem no deserto focado na promessa, estão focados em fofoca. Pois é. Então, se você anda no meio de gente improdutiva, você vai ser mais um improdutivo. Se você anda no meio de gente carregada de maus olhos, você vai ser mais um carregado de maus olhos. Então, tem ambiente que você vai ter que romper, tem aliança que você vai ter que romper, tem lugares que você vai ter que nunca mais acessar e seguir sua vida. Ah, pastora, mas o que os irmãos vão pensar? Irmão, desculpa, em primeiro lugar tem a minha salvação. Em primeiro lugar, eu tô preocupado se você é salvo ou não. Depois, tô preocupado com a opinião dos irmãos. Tá entendendo? Então, as pessoas têm que olhar e entender o seguinte. Ou elas se posicionam aonde elas vão andar. E como que eu vou saber onde andar? Através daquilo que eu carrego através de Cristo. Aí eu vou saber se aquele ambiente é pra mim, se aquelas pessoas são pra mim, se aquele emprego é pra mim, se aquele relacionamento é pra mim. Tudo vem através da intimidade. Entendeu? Forte. Forte. Você mencionou, pastora, sobre autorresponsabilidade. Sim. Você falou um pouquinho, mas não entrou. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre a autorresponsabilidade. É assim. Eu pequei porque o Rafael me induziu ao pecado. Não, você pecou porque você quis. A tua autorresponsabilidade é sobre aquilo que você não renunciou. Ah, pediu um emprego. Aí o irmão Rafael foi lá e arrumou um emprego pra ele. Uma semana ele já tava na patota de Datã, Coré e Abirão. Foi mandado embora. Eu não merecia isso. Você merecia, porque o acesso foi te dado. Você só não soube valorizar. Tem muita gente que faz de tudo pra ir na tua mesa. Quando tu bota ela na tua mesa, ela te vende por poucas moedas, igual Judas. Tá sentado na tua mesa, mas tá ali só sentado na tua mesa para ter acesso ao que você tem. Então tem muita gente que ela não tem autorresponsabilidade sobre o pecado que ela carrega. Sempre tem um culpado. É sempre alguém. O que Adão falou para Eva? Foi a mulher que tu me deu. Fui eu que pequei? Não. Foi a mulher que tu me deu. Não fui eu que pequei. Sempre culpando os outros. Sempre culpando. Enquanto você não tiver autorresponsabilidade sobre os seus atos, você nunca vai viver a totalidade de Cristo na tua vida. Por isso que tem muita gente aí dentro das igrejas sem romper, porque não estão assumindo o seu propósito diante de Deus. Inclusive, a palavra diz em Provérbios 8, versículo 17, eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Então nós voltamos para a autorresponsabilidade. Se eu não procuro a Deus, eu não vou achar. E ele diz, eu amo os que me amam. Ah, mas eu amo a Deus, a pessoa bota lá na porta, o Senhor é meu pastor e nada me faltará e tal. Amar a Deus é amar sobre todas as coisas. E a gente confronta dentro do campo da inteligência espiritual sobre o quê? Se eu amo algo ou alguém acima de Deus, eu não amo a Deus de todo o meu coração. E aí, se eu amo os que me amam, a palavra diz, Deus está dizendo, eu amo os que me amam. Então, eu só recebo o amor se eu entregar 100% do meu coração para Deus. E outra, eu tô 2 anos na igreja, mas eu nunca vi nada. Bem você disse, na igreja. Porque se você buscar, você vai encontrar. O problema é que você não tem buscado. Você não tem entregado 100% do teu coração e você não tem buscado. Porque a hora que você se propor a largar tudo e pôr Deus em primeiro lugar, você vai encontrar Ele. Porque esse é o código espiritual para quem quer buscar Deus. É amar Deus sobre tudo, sobre todas as coisas e o buscar. Eu posso ter intimidade com Deus em 1 hora só de oração? Não. Não tem como. Eu tenho que ter uma vida com Deus. Tem que ter oração, tem que ter o jejum, tem que ter a leitura. Tenho que renunciar. Não, tem que ter um monte de coisa. Então a pessoa não adianta. Quando Deus fala, eu amo os que me amam, os que me buscam, me encontram. Para você amar, você tem que amar de todo o teu coração e todo o teu entendimento. Teu entendimento tem que ser de Deus, o teu coração tem que ser de Deus
e você tem que se propor a buscar. Ter disposição no campo da oração. Porque eu vejo muitos filhos de Deus que não têm disposição no campo da oração. Então sempre, orei meia hora, me deu uma dor aqui, tô cansado. Não recebi nada esse ano, porque você não buscou. Você se engana que busca. Você se engana que paga preço. Você se engana que está em Cristo. Mas porque se você está buscando, você vai encontrar. O problema é que você não busca de fato como tem que ser buscado. Você talvez frequente uma igreja, você escute um louvor, você até faz alguma coisa. Se buscar de fato, de verdade, você não tem buscado. Entendeu? É verdade. Existe libertação sem conhecimento? Não. Ninguém vai ser liberto sem ter o conhecimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela revela princípios. Como que eu posso me libertar? É a mesma coisa, a pessoa está dominada mentalmente por uma doença. Ela está incapacitada de andar sozinha, de fazer alguma coisa. Ela pode responder por ela mesma? Não. Alguém vai dar um atestado lá de incapacidade, alguém tem que responder por ela. Mesma coisa é o cego. O cego pode dirigir? Não. Porque ele é cego. Então tem muitas pessoas que elas dizem assim, eu estou liberto. Se você não tem conhecimento, você não está liberto. Porque é a palavra de Deus que te liberta. Em primeiro lugar, são os princípios bíblicos que abrem um direcionamento mental. Estamos doutrinados, talvez, por costumes. Porque existem portais, Rafael, que são assim, olha. Existem maldições hereditárias, tá? Que é aquilo que carregamos de antepassados, os pais, avós, bisavós. Então, nós fomos imputados às maldições. Existem maldições geradas por costumes. Tua mãe dizia que se o chinelo ficar virado, alguém da casa morre. Você passa a carregar aquela heresia pro resto da tua vida. É ou não é assim? Se tomar leite com manga, vai morrer. Não sei do que. E existe as maldições geradas pelas relações humanas. São os costumes que nós relacionamos com pessoas. Relações sexuais, relações pessoais, relações íntimas. Você pode ver que você passa a falar de acordo com a média das pessoas que estão em torno de você. Você fala igual. Se a pessoa fala uma gíria, você fala. Se ela fala um sotaque, você fala. Por causa da proximidade. Você está entendendo? Então, assim, muitos de nós estamos carregando domínio de formatos de maldições geracionais, costumes, portais. Um portal violento é o sentimento. Aquela pessoa que tudo chora, não pode ouvir uma verdade. Inclusive tem uma geração hoje nas igrejas que estão assim, tá? O pastor não pode chamar atenção, os irmãos não podem falar. Toda pessoa quer sair da igreja. Irmão, se liberta, tá? Porque isso é demônio, tá? Isso é demônio puro. Isso é o espírito do melindroso. É o demônio do melindroso. Ninguém pode falar nada com você, que você rompe, sai de grupo, vai se libertar. Isso é muito feio. Cuidado onde você está entregando o teu coração. Porque onde está o teu coração está o teu tesouro. Exato. Se você está botando o coração em bajulação, você precisa se libertar. Entendeu? Porque o coração de bajulação significa que não tem o coração em Cristo. Então, muito cuidado onde você tem colocado o teu coração, para você não anular o sangue de Cristo na tua vida. Não anular a proximidade do reino na tua vida. Porque tudo você quer ser bajulado. Isso é baixa estima. Sabe por que você está com baixa estima? Porque não tem entregue 100% do teu coração. Eu amo os que me amam e aqueles que me buscam vão me encontrar. Você não está buscando a Cristo, você está buscando a autoaprovação dos outros. Validação dos outros. Todo mundo que busca validação o tempo todo é porque ela não tem a presença. Crente que busca validação é porque ele não tem a presença. Ele vive buscando resultado nos outros. E às vezes ele está faltando ele buscar o resultado em Cristo. Às vezes o que falta para romper a vida dele, destravar, é a intimidade. É o resultado em Cristo. Aí a vida dele para e ele fica ali buscando o resultado dos outros. Eu já fui uma pessoa assim. Já foi? Já. Então você pode dar o testemunho como Posso isso dar é o triste. testemunho. Isso é triste, mas até em um certo momento você é tranquilo. Porque eu sempre projetei aquilo que Deus colocava no meu coração. O projeto que Deus tinha pra mim, eu projetava nos outros.
Às vezes Deus, ele dá um conhecimento, estava dando um conhecimento para mim, estava dando informação, e aquilo era para mim. Não era para me dar para os outros. Não era para me colocar os outros. Não era para me ajudar os outros. Você investia. Você distribuía a honra que era tua. Isso. E o que acontecia? Eu sempre me decepcionava. Claro. Porque Deus permitia a decepção para dizer assim, eu não mandei você distribuir. Não. Porque até para você distribuir um talento, um prover de Deus na tua vida, você tem que saber se aquilo procede de Deus. Porque tem muita gente se atrasando porque está distribuindo aquilo que Deus falou que era seu. E quando nós não entendemos o valor da honra sobre nós mesmos, nós começamos a distribuir.